trazendo mais um vídeo de volta para o canal. E esse aqui vai ser um vídeo de comentários e de opinião em cima de um assunto que eu acho que pouca gente presta atenção, que é o histórico de publicação dos quadrinhos de Hellboy pela editora Mitos aqui no Brasil. A Mitos começou a publicar Hellboy aqui em 1998, com o primeiro arco de história Sementes da Destruição, e finalizou com Tormenta e Fúria no ano de 2015. Se você for contar somente as revistas mensais regulares ou arcos do Hellboy, que eu não sei se elas foram publicadas continuamente, mês a mês, ou se elas saíram em arcos, provavelmente saíram dessa forma, mas levando uma numeração em consideração que seria a cronologia própria do título, foram 57 edições e várias histórias avulsas, tendo elas também derivados de personagens ali do entorno do Hellboy. Já no ano de 2008, quando havia completado 10 anos de início da publicação de Hellboy aqui no país, a Mitos lançou o primeiro encadernado, sendo que ela já havia adotado o padrão encadernado ao invés das edições avulsas em que saíram o primeiro arco. E essa edição que a Mitos lançou foi a Hellboy edição histórica, no ano de 2008, como eu falei, republicando desde o início, desde o primeiro arco, do número 1. Ela tinha capa dura, a primeira edição, 132 páginas, tinha formato americano e custava R$ 49,90. Para você ver que a Mitos já praticava esse tipo de preço lá atrás, em 2008. O último volume dessa edição histórica teve 240 páginas, também em formato americano, e chegou ao patamar de preço de R$ 94,90. Além dessa edição histórica que se iniciou em 2008 e ela acabou em 2020 com o último volume, ainda teve a segunda edição da edição histórica, que foi de 2012 a 2014, e tiveram 3 edições, quer dizer, foi a primeira leva de reedições. E também teve uma segunda leva que foi publicada em 2015, que publicou somente a primeira edição. Além das edições históricas e das reedições que ela teve, em 2009, adiantando um pouco no tempo, ela teve o primeiro ônibus da série, que tinha 17 por 26 centímetros, o formato americano também, 372 páginas, capa dura por R$ 99,90, que hoje em dia para um ônibus é considerado um valor bem baixo. Quem conhece essas histórias de Hellboy sabe que tem muitos personagens ali que, por ficarem populares, também ganharam séries próprias, sendo que a que se destaca mais é o BPDP, que é o Bureau de Pesquisas Paranormais do Hellboy. Teve outra série mais curta do Hellboy também, que foi a Hellboy no Inferno. Dali também teve vários especiais em torno das histórias de Hellboy, histórias avulsas e curtas que o Mike Mignola publicou. Teve graphic novels, teve histórias do Hellboy junto com o Bureau de Pesquisas Paranormais também. E muito desse material foi publicado pela Mitos, só que de uma maneira desordenada. O que eu quero destacar para vocês nesse vídeo de verdade, fazendo um comentário, é como a publicação de um personagem por uma editora aqui no Brasil, dependendo da política dela e dependendo do modo como ela escolheu publicar, pode afetar o personagem, tanto em acesso que o leitor possa ter aos quadrinhos dele, como pela popularidade que o personagem venha a atingir. Porque, por exemplo, a Mitos ela publicou
Hellboy de uma maneira irregular, como eu falei. Ela colocou histórias de especiais, que tem tipo especiais de inverno, especiais de fim de ano, coisa assim, que é comum ter esse tipo de edição nos Estados Unidos. Aqui a gente não tem essas coisas. Quer dizer, a gente lê isso publicado nas histórias, mas não existe essa cultura de publicar desse modo. E você comparativamente pode pegar os preços que a Mitos já publicava naquela época, que ela cobrava. Por exemplo, eu citei o fato de que ela começou com a coleção histórica custando R$ 49,90 em 2008, que já era um valor bem elevado para um quadrinho em capa dura mesmo. Para um quadrinho em capa dura, a Mitos já cobrava esse tipo de valor. Ela, no geral, sempre foi uma editora que cobrou caro demais, que apelava no valor dos quadrinhos e nem sempre entregava alguma coisa compatível com o que ela queria cobrar. O próprio modo como a Mitos começou a publicar Hellboy aqui no Brasil foi mais puxado para o que a Abril fazia antigamente, ou seja, ela publicava no tanto de edições que um arco tinha separados, como por exemplo foi publicado várias séries aqui no Brasil, como o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, ou outras séries, e depois, se fizesse sucesso o suficiente ou fosse conveniente para ela, sei lá, para até desaguar material, ela pegava e lançava uma encadernação que não era no padrão das encadernações que a gente tem hoje. As encadernações antigas eram só uma colagem do miolo das edições avulsas, em que eles colocavam uma capa dura, uma capa cartão ou mole, e relançavam nas bancas, como se fosse um tipo de relançamento de um encalhe, só que com um tratamento de publicação, um tratamento gráfico para encadernar aquele material que tinha ficado encalhado. Então você via quadrinhos sendo publicados, edições, cada uma na sequência. Você via encadernados publicados em papel Pisa Bright, e depois ela foi subindo o nível do luxo e também subindo desproporcionalmente o valor do preço de capa. Só para vocês terem uma ideia, a Panini em 2009 ela adquiriu os direitos de publicar a Vertigo da DC, que todo mundo conhece, e a Wildstorm, material daquela editora que era do Jim Lee, daquele selo. A Panini publicou em 2009, ela iniciou Y, o Último Homem, o volume 1, custando R$ 16,90, com capa cartão LWC em formato americano, com 132 páginas. E aquele volume da edição histórica de Hellboy, que foi publicado em 2008, ele veio com aquele padrão de capa dura, com aquele luxo desnecessário, custando R$ 49,90, custando até mais do que se cobrava normalmente por uma encadernação naquela época. Daí vocês podem ter uma ideia de que a Mitos ela já elitizava os quadrinhos dela antes mesmo da Panini, imitando aquele padrão da Pipoca Nanquim começar a fazer isso também. Um outro exemplo disso, de como a Mitos ela praticava preços acima dos da Panini, é que já em 2004, quando ela publicou A Mão Direita da Perdição, que é um dos primeiros arcos também ali, eu não me lembro se é o segundo ou terceiro arco, a primeira edição que ela publicou foi em papel Pisa Bright, tendo 148 páginas, formato americano, custando R$19,90, mais caro do que os volumes que a Panini fazia de qualquer quadrinho da Vertigo que ela começou a publicar naquela época, sendo que a capa era cartão também. Se eu não me engano, eu tenho essa edição da Mão Direita da Perdição, a primeira que saiu.
E o que acontece é que, além da Mitos ela publicar de uma maneira estranha esse personagem aqui, ela publicava de uma maneira irregular, apesar de que não havia um intervalo longo entre os anos que ela foi publicando os arcos, mas irregular no sentido de que ela não estabelecia um padrão para publicar Hellboy. Ela publicou em edições avulsas, depois encadernou em papel Pisa-Bright, depois iniciou do zero do primeiro arco uma coleção de edições históricas mais caras e elitizadas que não tinha necessidade nenhuma, porque Hellboy não era tão popular quanto os heróis da Marvel e da DC, então não fazia sentido ela vender encadernações do arco desse personagem, de arcos dele mais caros do que os personagens da DC e da Marvel, e ficava o tempo inteiro mudando de formato. Além disso, tinha outros problemas também, que eu comprei, por exemplo, em 2005 saiu aquele encadernado de um arco que é O Verme Vencedor. Essa revista eu comprei ela fechada no plástico. Quando eu abri, eu percebi que a Mitos ela tinha escaneado as páginas desse arco, e é aquela coisa, o traço do Mike Mignola ele já é escuro porque ele usa muito nanquim nas páginas. O quadrinho dele é puro nanquim, o traço. E para piorar, você lendo a história com páginas escaneadas, você via um personagem, por exemplo, que estava nas sombras, tipo tinha um demônio nas sombras que ia saltar para atacar o Hellboy. Você não via coisa nenhuma, você só via tipo um efeito de distorção provocado pela tinta que eles usavam na folha, que parecia ser diferente. Aí eu pegava uma luz e colocava na página para poder enxergar, porque ficou tão escuro que estragou a publicação desse arco aqui. Depois ela pode ter melhorado e publicado esse arco em outros volumes de uma maneira melhor, mas com certeza deve ter muita gente que naquela época viu e reclamou porque estava as páginas escuras demais por terem sido escaneadas ao invés de eles pegarem o material original para publicar. E como eu disse, o ponto principal desse vídeo aqui é você notar que, de acordo com a política de uma editora, política de edição no caso, de como ela trabalha o quadrinho e como ela vai escolher o padrão e o preço que a revista vai ter, isso pode acabar estragando a publicação do personagem no Brasil. Vocês vejam que se a Mitos ela tivesse escolhido um padrão parecido com o que a Panini começou a publicar a Vertigo aqui no Brasil, ou outros quadrinhos da IDW, da Dark Horse às vezes, de Wildstorm, a Vertigo ela publicou muita coisa de 2019 em diante. A Panini ela publicou no padrão capa cartão LWC e preço bom de capa, e era o meu, como eu sempre digo, era o meu padrão preferido. Se ela tivesse feito isso, mesmo que ela tenha iniciado lançando em edições avulsas e depois ela relançasse como ela fez com a edição histórica, mas fizesse assim, ela teria concluído os arcos dessas 57 edições que compõem a saga de Hellboy bem mais fácil e bem mais acessível para o leitor. Mas ela preferiu elitizar, colocar preço alto, fazer aquela palhaçada todinha, o que dificultou o acesso às histórias do personagem, que já não é, como eu disse, tão popular quanto outros personagens de quadrinhos da Marvel, da DC e até de outras editoras, como quadrinhos da Bonelli, por exemplo. Hellboy, eu vou dizer para vocês, é um quadrinho bom, eu gosto dele, ele não é nada demais, mas é um quadrinho bom, ele merecia ter sido publicado de uma forma melhor e principalmente ter sido publicado de uma forma mais coesa e mais estável, para o quadrinho poder sair no tempo certo e o leitor ter uma coleção padronizada ali. E o que fica evidente nisso tudo que eu quero dizer é exatamente isso. A forma como a Panini publicou Hellboy aqui no Brasil, apesar de que tem muita gente que vai dizer mas
que importância isso tem. Hellboy eu não gosto dele, as histórias não me agradam, mas eu estou falando especificamente no caso dessa publicação ter sido atrapalhada pela inconstância, pelo modelo de publicações esquisito e ganancioso da Mythos também, porque muita gente não deve ter continuado a série porque não queria comprar aqueles volumes caros que ela fazia. Notem que desde 1998 até hoje fazem 25 anos que Hellboy ele está sendo publicado pela Mythos. 25 anos que a editora tem os direitos do personagem, e até hoje o Hellboy não é um personagem tão popular como poderia ser, e também não é lido, mesmo que ele tenha tido os filmes no cinema que ajudaram a promover o personagem. Mas é exatamente o ponto onde eu quero chegar. Ele não é tão popular quanto poderia ser, porque a Mythos estragou a publicação dele aqui no Brasil. Ela tornou a publicação bagunçada, inviável por causa do preço e mal feita por causa dos defeitos, dos erros que ela cometeu, como eu citei, de publicar páginas escuras, escaneadas e tudo. Se não fosse por isso mesmo, muita gente assim achando que o personagem não é tudo isso, mas eu acho que ele é um bom personagem, é bem criativo, daquela leva de autores ali que saíram da Marvel ou que já estavam afastados da Marvel, que foram para Dark Horse publicar. Naquela época o John Byrne estava lá, o Frank Miller, outros autores de qualidade estavam lá fazendo quadrinhos bons na Dark Horse. Eles conseguiram produzir muita coisa boa no início da década de 90, e Hellboy é um desses quadrinhos que eu considero bem interessantes, distrativos. O personagem tem apelo, tem histórias interessantes, porque o Mike Mignola ele fez um trabalho de pesquisa, escolheu histórias que tem um foco em cima de terror, de mistério, de ocultismo, e eu gosto desse tipo de tema. Mas infelizmente, por ele ter sido publicado dessa forma, ele acabou sendo prejudicado pela Mythos, que até hoje publica o personagem e fica tentando, sabe, minerar, fica tentando espremer ele até a última gota para tentar tirar dinheiro dos leitores, sendo que ela não foi competente o suficiente para fazer o personagem dar certo aqui no Brasil. Então foi isso, esse foi o meu comentário, a observação que eu fiz em cima da publicação do histórico, da publicação de Hellboy aqui no Brasil pela Mythos. Eu agradeço a quem viu o vídeo, muito obrigado e até o próximo vídeo.